Todo mundo sabe que a Nicole Waterson é o principal membro da família, até porque ela é trabalhadora e coloca comida na mesa. E por ela ser uma mulher dedicada e esforçada, acabou se casando com Ricardo Waterson, um preguiçoso que o único exercício que ele faz é procurar onde que ele deixou o controle. Só que apesar de ser duas pessoas totalmente diferentes uma da outra, eu fico me perguntando se a Nicole é feliz casada com Ricardo, até porque ela praticamente cuida de tudo sozinha, ou pelo menos é o que parece. Então hoje basicamente eu quero comentar um pouco sobre isso. Só que primeiro seria interessante analisar o passado da Nicole até os momentos atuais. Como eu cheguei a isso? Onde foi que eu errei? Foi isso. Foi no dia em que eu conheci ele. Só que antes, se você é novo por aqui, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos. E também hype esse vídeo se você gosta de desenho, beleza? No passado foi relatado no episódio 6 da sexta temporada, a gente percebe nesse episódio que foi o momento que a Nicole brigou com a família. E muito tempo depois, por coincidência, eles acabaram topando em um supermercado. Que depois disso, a Nicole ficou meio pensativa do que ela deveria fazer. Só que antes dela conseguir sequer decidir qualquer coisa, o Gamba acabou convidando eles pra casa, porque como vocês sabem, o Gamba ele é muito esperto. Então ele ficava esperando ganhar um presente pra cada ano que ele ficou sem falar com os avós, que era praticamente como se colocar os presentes em dia, sabe? E também desde sempre os pais da Nicole eles foram controladores. Isso porque eles sempre colocavam muitas expectativas na Nicole. Nicole, nós temos que conversar sobre o seu boletim. Mas eu só tirei EA. Aqui não. Ao ponto que eu diria que ela perdeu parte da sua infância para agradar seus pais. Tem uma cena inclusive que logo quando a Nicole nasceu já colocaram um terno e gravata nela, mostrando que desde muito nova eles já queriam ditar o que a Nicole deveria ser. E isso é muito doido se você parar para pensar. Inclusive nesse episódio a gente acaba descobrindo que Nicole nem é o primeiro nome dela. E na verdade ela se chama Doutora Nicole. Eles queriam tanto que ela fosse de alta elite que inclusive colocaram doutor no nome dela de registro. Tem inclusive diversas coisas envolvendo a infância problemática da Nicole. Tem inclusive uma coisa interessante que devido à pressão dos pais, até pela Nicole fazer diversas atividades, foi através deles que ela desenvolveu seu senso competitivo. Isso tem um pouco de culpa dos pais dela também. E por conta de como os pais dela eram, eles foram contra a Nicole namorar o Ricardo na época. Inclusive, eles tentaram se livrar do Ricardo diversas vezes. E devido à pressão que a Nicole passava, até que ela chegava a suportar. Mas quando eles começaram a ir contra a única escolha que ela fez, foi nesse momento que ela decidiu ir embora de casa e parar de falar com os pais. E o coração da Nicole é tão puro que mesmo anos depois dela parar de falar com eles, mesmo a culpa sendo dos pais, ainda assim ela perdoou eles. É por isso inclusive que eles tiveram uma grande influência sobre o que a Nicole é hoje. Apesar que eu acho muito injusto tudo que a Nicole passou na infância. Só que isso acabou moldando quem ela é hoje, que é uma mulher esforçada e dedicada. E é então que isso leva a gente para um outro lugar, porque no episódio chamado As Escolhas, a Nicole acabou se fazendo a mesma pergunta que eu faço hoje. O episódio basicamente ele é inteiro focado na Nicole se perguntando se ela fez a escolha certa. Como eu cheguei a isso? Onde foi que eu errei? Foi isso. Foi no dia em que eu conheci ele. Será que ela ter se casado com o Ricardo realmente foi uma boa decisão? E tudo isso começa com a Nicole na cozinha pedindo uma ajuda do Ricardo. E vocês sabem que toda vez que ela pede ajuda dele, algo dá errado. E no meio do estresse, porque não era a primeira vez que isso acontecia, é aí que a Nicole se faz a mesma pergunta, se ela fez a escolha certa. Porque nesse momento ela acaba relembrando como que ela conheceu o Ricardo, inclusive onde tudo começou. E também tem um vislumbre, do quanto a infância da Nicole foi difícil. E é então que acontece algumas coisas, ela passa por um lugar cheio de obstáculos, e ela topou com o Ricardo que estava ali preso em uma árvore. Então ela se recordando daquele momento, ela acaba pensando, o que será que teria acontecido caso ela não tivesse seguido por aquele caminho? Se ela nunca tivesse topado com o Ricardo naquele dia, o que será que teria acontecido? Será que ela tomou a decisão correta? Será que ela teria se casado com o Ricardo mesmo ou com outra pessoa? Então o primeiro pensamento que a Nicole teve é que ela teria seguido fielmente a decisão dos pais. E foi então que ela imaginou o cenário onde tudo teria dado certo conforme eles queriam. Só que o resultado disso, a princípio até pareceu dar certo, mas o final não é nada animador. Até porque ela teria virado uma pessoa tirana, porque basicamente ela não teve amor nenhum. Ela viveu apenas para um objetivo, então ela acabou ficando fria. Uma pessoa basicamente sem sentimento, inclusive trazendo desgraça para Elmore. Então para não seguir essa rota, ela acabou pensando em um outro sentido. E se ela tivesse parado para ajudar uma outra pessoa ao invés do Ricardo? Até ela poderia ter se casado com um deles, assim como foi com o Ricardo. E digamos que a situação também não é nada animadora.
Nicole, tudo bem? O engraçado é que não importava a decisão que ela escolhesse, nenhum resultado parecia ser positivo, sabe? Tudo ali era muito pior sem o Ricardo. Assim as pessoas gostam de mim. Mas muita gente já gosta de você. Você jura? Tipo, quem? E é então que a gente percebe o quanto ele foi importante na vida dela. E essa fala do Ricardo, ela é muito interessante, porque às vezes a gente coloca uma coisa na cabeça, que tem que sempre ficar se esforçando pra agradar alguém, sendo que tem pessoa que gosta da gente como a gente é, e não pelo que a gente tenta ser, sabe? E justamente pela Nicole ser a Nicole, foi por isso que o Ricardo se apaixonou por ela. E acho inclusive que foi por isso que a Nicole criou coragem pra ir embora de casa. E isso é muito interessante porque os dois começaram do zero e foram crescendo juntos. E foi nesse flashback, inclusive, que a Nicole percebeu uma coisa: todas as escolhas que ela fez na vida, ela não se arrepende de nada. Na verdade, quer saber? Eu não mudaria nada. Mas vamos supor, caso a Nicole vivesse naquela casa sem o Ricardo. Tem episódio, inclusive, que mostra isso. Tem um episódio em que a Nicole se torna funcionária do mês e por conta disso, ela acabou ficando um pouco arrogante, fazendo com que o Ricardo até se sinta desvalorizado. Apesar que nesse episódio, o Ricardo também não se ajuda muito. E pelo fato do Ricardo bagunçar tudo, ele acabou ficando de castigo. Só que a Nicole não contava que as coisas sem o Ricardo naquela casa são muito piores. Depois que a Nicole percebeu como é a casa sem o Ricardo, é quando ela percebe que não consegue substituir ele e nem consegue fazer o que ele faz. E isso é muito interessante, até mesmo para valorizar o Ricardo. É porque ele parece ser um preguiçoso desengonçado, e até que ele é. Só que mesmo assim, ele é muito importante para a família. Ele é a pessoa que, por incrível que pareça, ele mantém um equilíbrio em casa. E também vamos lembrar que não é como se o Ricardo tivesse a escolha. A gente sabe muito bem que ele não arruma um emprego não só porque ele não quer, mas é porque ele realmente não pode. Até porque vocês sabem que toda vez que o Ricardo arruma um emprego, dá um bug na Matrix. E por conta disso, ele quase até provocou um apocalipse, ao ponto que não conseguiram deixar o Ricardo continuar empregado, e tiveram que fazer o Ricardo ser demitido, porque caso continuasse, seria o fim de Elmore. E isso acaba sendo interessante porque dá um equilíbrio. A Nicole é esforçada e trabalhadora, enquanto o Ricardo ele é um preguiçoso desempregado. E sinceramente, apesar dele ser do jeito que é, acredite se quiser, ele é um bom pai. Ele se preocupa e faz de tudo pelos filhos. Eu acho que ele só não é um pai melhor porque ele não tem uma figura paterna para se espelhar. Até porque vocês sabem, né? O pai dele foi embora quando ele era muito pequeno. Então o Ricardo, ele nunca teve um pai presente. Então isso ter acontecido fez o Ricardo aprender tudo o que ele sabe sozinho. Mas sempre que os filhos estão em apuros, o Ricardo tá lá para ajudar. E com tudo isso que eu falei, a gente acaba percebendo uma coisa importante. Não importa a rota que a Nicole tivesse tomado, porque todas teriam algum tipo de falha. Mas a rota em que a Nicole conhece o Ricardo e se casa com ele é o que deixa ela feliz. Então a rota em que ela conhece o Ricardo e se casa com ele é a que ela tem todo tipo de emoção. Tristeza, felicidade, estresse, carinho, até porque família é isso. A Nicole passou a vida inteira sob pressão e seguindo o que os pais queriam, mesmo indo contra a vontade dela muitas vezes. E ela se cobrava muito, porque foi assim que ela foi ensinada pelos pais. Só que o Ricardo, ele nunca esperou que ela fosse tudo isso para admirar ela. Para ele, a Nicole é basicamente só a Nicole. E o Ricardo tá com ela não importa o momento. E mesmo ela conhecendo os defeitos dele e reclamando, mesmo assim ela é feliz. Então, voltando à pergunta do começo, se a Nicole é feliz com o Ricardo, eu acho que eu acabei de responder. Ela não teria mudado nenhuma escolha que ela fez. Eu fico feliz que as coisas deram certo depois que ela foi embora. Ela passou por dificuldades, mas superou. E a relação e história deles é muito bonita. Mas me diga, vocês concordam com tudo isso que eu falei? E acham que a Nicole é feliz com o Ricardo? Dê sua opinião nos comentários e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos, e até mais.